Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre movidos pelo Espírito Santo. Pai, abençoa na exposição da Tua Palavra, que todos que ouvirem estejam com o coração aberto para ouvir, entender e praticar a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz. No livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 20 ao 23, diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Bem, nós ainda nos encontramos neste corpo que não está totalmente redimido. Estamos em processo de santificação. Isso é um trabalho paulatino. Paulatinamente estamos sendo santificados, pelo Senhor. Então, o serviço que fazemos para Deus só poderia ser bem feito, só pode ser bem feito se esse trabalho for realizado por intermédio do Espírito Santo e não por nós mesmos. Para que a glória de Deus, a Ele seja toda a glória, e é Ele quem realiza a obra dele por meio de nós, como instrumentos nas suas mãos, movidos pelo Espírito. Pintores talentosos dão créditos às suas pinturas, às suas mãos, aos seus olhos. Quando você vê um quadro bonito, uma pintura, normalmente você vê a assinatura do pintor. Então ele dá crédito à sua pintura, à sua obra de arte, às suas próprias mãos. Pessoas talentosas dão crédito às suas mãos, aos seus ouvidos, suas cordas vocais, no caso de cantor. Muitos crentes dão créditos ao seu talento. Hoje tem muitos crentes dando crédito ao seu próprio talento. Eles fazem a obra de Deus, querem fazer a obra de Deus pelos seus próprios esforços, como se eles tivessem mérito, fosse mérito deles. Então muitos estão fazendo a obra de Deus usando seus talentos naturais, por meio dos seus esforços. Muitos estão fazendo a obra de Deus movido pelo nativismo, pelo esforço, pelas suas forças, pelo seu conhecimento, ou até mesmo movido por conhecimento de outros, pelo pragmatismo. Muitos estão fazendo a obra de Deus dessa maneira. Mas o crédito deve ser dado unicamente a Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele diz assim, Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus, o texto vai dizer que é Deus que realiza tanto querer quanto realizar, é Deus quem faz. O nosso corpo é comandado pelo cérebro. Nós temos um corpo físico e quem comanda o nosso corpo é o cérebro. Se ele for removido, se o cérebro for removido, todo o corpo ficará imóvel. Porque ele precisa do comando. Os nossos braços, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, os nossos pés, precisa de ter o comando do cérebro. Se remover o cérebro, ou se o cérebro por algum motivo parar, o corpo automaticamente ficará imóvel, Se você toca um instrumento, ou opera uma máquina, a origem e o controle está no cérebro. Se você toca algum instrumento, um violão, um teclado, ou se você opera uma máquina, você é motorista, dirige, o controle está no cérebro. A origem do que você está fazendo está no cérebro. O seu corpo atua apenas como um instrumento através do qual o cérebro trabalha. O Espírito Santo tem que ser para os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, ou para o crente. Então o Espírito Santo tem que ser para os membros do corpo de Cristo o que o cérebro é para os ouvidos, para os olhos, para as mãos, para os pés, para o corpo.
É o Espírito Santo que deve tomar o controle e nos usar como instrumentos, através dos quais ele, o Espírito Santo, possa expressar a vontade de Deus, para a glória de Deus. Se o cérebro não dá a coordenação certa para os nossos membros, para os membros do nosso corpo, não haverá resposta certa. Se o cérebro não comandar as nossas pernas adequadamente, não conseguiremos andar de maneira correta. Alguém pode até querer me dar, atribuir para mim, crédito por alguma coisa que pense que eu que estou fazendo para Deus. Mas, na realidade, foi Deus quem o fez, como lá em Filipenses 2, versículo 17. Né? Então, é Deus quem realiza, né? Foi Ele, Deus, quem fez. Eu fui apenas um instrumento nas mãos dele, usado por Ele. Devido à nossa natureza que nós temos, que ainda está em processo de santificação, nós somos incapazes de realizar trabalhos espirituais. Só podemos realizar esse trabalho espiritual, só podemos fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, só podemos realizar o trabalho para Deus por meio do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haverá manifestação do Espírito, não haverá nenhuma condição de realizarmos o trabalho espiritual, a obra de Deus. Toda a glória é somente a Deus. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo para fazer a obra e a vontade de Deus para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está em uma igreja, você faz parte de algum ministério. Quero orar por você que tem um chamado. Quero orar por você que tem o desejo de servir a Deus, para que você tenha esse entendimento. Que assim como os nossos membros do nosso corpo são comandados pelo cérebro, o corpo de Cristo, a igreja, é comandada, ela trabalha pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move a fazer a vontade de Deus. Então quero orar por você, lembrando que a oração não é em si poderosa. Hoje, infelizmente, estamos vendo tantas pessoas sem nenhum discernimento, sem entendimento, meninos, né, dizendo, né, a oração poderosa, grupo que tem poder, homem que tem poder na oração, mulher que tem poder na oração, bispo, pastor que ora poderosamente, que tem poder. Não, a oração não é em si poderosa. A oração, ela é um instrumento usado por homens fracos para se conectar com Deus Todo-Poderoso. O poder está em Deus, que responde e ouve as nossas orações. A oração é um elo que une a minha fraqueza com a grandeza e o poder de Deus. Quando faço da oração o meu altar de humildade, eu ligo esse altar ao trono de Deus. Então ele nos ouve e nos atende, né? Então muitas pessoas precisam de ser menino. Paulo diz que quando ele era menino, agia como menino. Mas quando ele passou a ser homem, deixou as coisas de menino. Ninguém pode deixar de ser menino se não tiver um pai que lhe mostre as suas meninices, né? Que lhe repreenda, que lhe exorte, né? Que lhe confronte as suas meninices. Deixamos de ser menino. O poder está no Deus que ouve a oração. Quero orar por você. Senhor, eu oro por estas pessoas que sentem o chamado, o desejo de te servirem, mas que elas possam compreender que assim como o cérebro comanda os membros do nosso corpo, e tem que haver essa conexão, da mesma maneira, o corpo de Cristo, ele é movido pelo Espírito Santo. Que possamos ter essa compreensão. Não somos nós quem fazemos, é teu Espírito que faz. Somos instrumentos nas tuas mãos. Somos apenas servos e é o Senhor quem realiza. Tanto querer como efetuar está no Senhor, vem do Senhor, para que a glória não venha a ser de homens, para que possamos ter a nossa mente, o nosso coração totalmente dependente do teu Espírito, para que a obra do Senhor venha a ser perfeita, porque somos seres imperfeitos. Estamos em processo de santificação,
Estamos sendo moldados dia após dia para que o Senhor possa nos usar conforme o seu querer e o teu nome ser glorificado. Te peço, ó Deus, que no coração dessas pessoas que ouvem esta mensagem, elas passem a orar, clamar, pedir o discernimento espiritual, que saiba usar os dons com zelo e reconheçam que os dons vêm do Senhor para o crescimento do corpo de Cristo. Só assim podemos verdadeiramente sermos servos, sermos usados e dando toda a glória, todo louvor e honra ao único que é digno de ser adorado, que é o Senhor. Te peço, ó Deus, que cada pessoa que ouvir esta mensagem tenha esse entendimento, busque por esse entendimento, para que não venha a ser usado pelo inimigo, para que o ego, para que o eu não venha apropriar-se daquilo que não é devido, mas que teu Espírito a leve cada dia mais à humildade, a reconhecer a dependência total do Senhor, para que possamos juntos crescer, para que possamos juntos, nesse mesmo Espírito, glorificar o teu nome, e que vidas venham ser salvas, transformadas, e assim, Senhor, estaremos verdadeiramente realizando a sua vontade. Por isso, necessitamos da dependência do teu Espírito. Te peço, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.